Tática Timão na área, Fiel aqui para mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo, Fiel, vamos ver aí o craque Neto falando da possível contratação de Pastor. Isso mesmo, lateral direito, né? Que eu trouxe aqui no canal há vídeos passados. Lateral direito que joga em Portugal, né? Teve seu time aí rebaixado para a Série B de Portugal. Ele dá informações também sobre a possível saída de Garro, né? Vamos ficar ligado aí no vídeo porque tá muito bom, Fiel. E também sobre a possível saída de Memphis. O que eu tô achando incrível é que só os principais jogadores do Corinthians estão sendo cogitados. Aproveita aí, Fiel, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações, representa o Timão aí, né? Dá essa força aí, Fiel. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E vai, Corinthians. Luiz Fabiani, do lateral direito, porque pensaram em Igor Vinícius. Graças a Deus que não vai ser. Então, quem é esse jogador? Aonde ele veio? Por que ele veio? E qual é a ideia? Vamos lá, primeiro que o Corinthians deve se desfazer do Léo Maná, deve ser emprestado nessa janela de transferências para ganhar rodagem e voltar futuramente. Que deveria ter sido feito antes, né? Exato, foi o que eles fizeram com o João Pedro Tchoca, por exemplo, que já voltou como uma peça útil para o elenco, embora não jogue tanto. O Davi Pastor, ele joga no Farense de Portugal, time que foi rebaixado agora para a segunda divisão portuguesa. Legal. No Brasil, ele jogou profissionalmente na Ferroviária. O que foi? Rebaixado? O time dele foi rebaixado para a segunda divisão portuguesa. O Corinthians está observando Fazer companhia ao Hector. Fazer companhia ao Hector. O Hector é toureiro, não é jogador. Mas em defesa a essa situação, o Hugo Souza também foi rebaixado em Portugal, né? Jogando no Chaves. Então, às vezes, isso pode ser um sinal, não necessariamente é um sinal tão negativo. É um sinal que nós estamos tudo quebrado. Mas o nome eu já trazia, pelo nome eu já trazia. Davi Pastor. Davi Pastor, pô. Um jogador de força, pelo que eu Aí pude tá ele aí, ó. Ele tem contrato com o Farense. Ele é brasileiro. Não sei, mas da onde que ele é daqui? De cidade, eu não sei. Paulista, que ele é mineiro. Jogou na Ferroviária. Então, será que é paulista? Ele tem contrato com o Farense até 2027. O Corinthians está observando para ver se ele consegue rescindir em Portugal ou se consegue abrir negociações por um empréstimo com o jogador. Então, pode ser uma novidade, mas se não for ele, vai ser outro, porque o Corinthians quer sim um lateral direito nessa janela. E isso você enxerga, Luiz Fabiani, por falta, quer dizer, do que o Júnior tem, o que ele viu em relação a colocar o Félix Torres, né? E vai ser titular. Aí você pega o Igor Coronado, que parece que também pode sair. O Dorival Júnior já enxergou tudo isso? Então, no seu ponto de vista e naquilo que você tem de informação? Eu acho que o Dorival colocar o Félix na direita gera uma espécie dele passar um recado de, eu tô sem opções aqui para lateral. O Léo Maná não tá pronto ainda, o Mateuzinho não é um grande defensor. Mas mais ou menos o que o Abel Ferreira colocou o zagueiro de centroavante, né? Benedetti. Lembra? Basicamente um recado para a diretoria do tipo, eu tô precisando. A prioridade 1 do Corinthians na janela não é nem um lateral, é um ponta, um atacante de beirada. O Dorival já tinha deixado isso claro também nas coletivas e não à toa ele faz essa mesma situação na ponta. O último jogo do Corinthians em casa foi contra o Vitória, que o ponta direita, se vocês lembrarem bem, foi o José Martínez. Então já é um sinal que o Corinthians não tem esse cara de um contra um para jogar na beirada. Essa é a principal... o principal foco do Corinthians para a janela é esse, a beirada do ataque. Qual é a informação que você tem em relação ao Memphis, do Bezinho, pode sair? O Dorival Júnior já enxergou tudo isso? Então, no seu ponto de vista e naquilo que você tem de informação? Eu acho que o Dorival colocar o Félix na direita gera uma espécie dele passar um recado de, eu tô sem opções aqui para lateral. O Léo Maná não tá pronto ainda, o Mateuzinho não é um grande defensor. Mas mais ou menos o que o Abel Ferreira colocou o zagueiro de centroavante, né? Benedetti. Lembra? Basicamente um recado para a diretoria do tipo, eu tô precisando. A prioridade 1 do Corinthians na janela não é nem um lateral, é um ponta, um atacante de beirada. O Dorival já tinha deixado isso claro também nas coletivas e não à toa ele faz essa mesma situação na ponta. O último jogo do Corinthians em casa foi contra o Vitória, que o ponta direita, se vocês lembrarem bem, foi o José Martínez. Então já é um sinal que o Corinthians não tem esse cara de um contra um para jogar na beirada. Essa é a principal... o principal foco do Corinthians para a janela é esse, a beirada do ataque. Qual é a informação que você tem em relação ao Memphis, do Besiktas, e também a informação que você tem do Garro, por favor, Luiz Fabiani?
Sobre o Memphis eu não tenho uma informação, mas eu trago aqui o que os jornais da Turquia a verdade publicaram. é isso mesmo. Isso. Desculpa, Luiz. O Corinthians ele não foi notificado sobre esse interesse nem nada, mas o que eu posso falar é sobre o que está no contrato do Memphis, que é a multa rescisória. 150 milhões de reais para clubes do Brasil, 10 milhões de euros para clubes estrangeiros e 5 milhões de euros se ele quiser rescindir por conta própria. Não quiser Se mais ele jogar quiser no clube. sair, ele paga 5 milhões Paga e acabou. 5 milhões de euros, exato. Para os clubes estrangeiros, essa multa de 10 milhões de euros é 50% para o jogador e 50% para o Corinthians. Então, na melhor das hipóteses, que o Corinthians perder o Memphis, o clube vai embolsar 5 milhões de euros no negócio. E do Garro, meu querido Luiz Fabiani? O Galo estava descontente com algumas situações no Corinthians, nessa reta final do tratamento da lesão. Ele autorizou o empresário dele a buscar alternativas fora do Brasil. Alternativas que vão pagar a ele um salário mais significativo do que ele tem no Corinthians hoje. Mas o Corinthians já tomou ciência dessa situação e contorna com o Garro a possibilidade de saída dele. O Fabinho Soldado já se reuniu com o Garro em 2 oportunidades para expor o projeto do clube, que o clube conta com ele, e o Corinthians tenta contornar essa situação para ele não sair agora, até porque ele praticamente não jogou em 2025. Em relação o Igor Coronado, daquilo que a gente está lendo, e você que tem as informações, você que é um baita de um repórter, O Coronado ele tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, então isso já abre a possibilidade que ele defenda outros clubes da Série A nesse ano. Ele ficou fora dos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, relacionado, mas não entrou, justamente quando estava em vias de completar os 7 jogos que o impossibilitariam jogar por outro time da Série A do Brasileiro. O Coronado não quer ficar no Brasil. Se for sair do Corinthians, ele quer voltar para a Arábia Saudita. No Brasil, realmente só joga no Corinthians, tem contrato até fevereiro de 2026, então resta pouco tempo. Acho difícil que o Corinthians renove com esse atleta, visto que ele mostrou enquanto esteve no clube, mas de fato o Coronado é um jogador que está como negociável para essa janela. para mim o pior de tudo aí é o Memphis ou o Perdeu Garro. o Memphis. O Memphis ou o Garro? Não, o Memphis, o Corinthians não tem muito controle da situação. É verdade. Né? O Garro, acho que é uma situação complicada para sair, porque tem multa, tem contrato, é difícil sair. Agora, com relação ao Memphis, eu acho difícil ficar. Difícil ficar com toda essa condição, pela exposição dele, né, voltando para a seleção, sendo destaque, fazendo gols. Acho muito complicado o Memphis se manter no Corinthians. E lembrando que o Corinthians recusou 25 milhões de euros pelo Garro no começo do ano do Zenit da Rússia. Então, se for para o Garro sair, o Garro tem a multa alta, o Corinthians vai fazer dinheiro. O Breno Bidon também pode sair? Ainda não tem a proposta oficial pelo Breno Bidon. A única que chegou foi em janeiro, do 15, Brighton, né? na Inglaterra, de 15 milhões de euros. Né? À época, a diretoria ainda comandada pelo Augusto, o pedido era 30. Passou o tempo, eles reconheceram que não dava para pedir tanto pelo Bidon. Então, imagino que uma negociação fique por volta dos 20 milhões de euros, mas nessa janela ainda não chegou nada.